Boa noite, meu nome é Erasmo Batista, sou estudante de Engenharia Civil do 5º período. Vou apresentar para vocês o trabalho sobre revestimentos cerâmicos do professor Claudinho. Primeira pergunta, o que é revestimento cerâmico? Engloba todos aqueles produtos cerâmicos na forma de placas usados na construção civil, para fazer revestimentos em paredes, pisos. Os revestimentos são os azulejos, porcelanatos, cerâmicos, partilhas e pedras utilizadas para revestir paredes e pisos. Azulejos. Existem mais conhecidos 3 tipos de azulejos: os brilhantes, acetinados e estampados. Temos aqui um exemplo de azulejo brilhante. Ele possui um brilho e um reflexo. Ele tem uma camada uma película de esmalte nele. Acetinado. O acetinado ele é um revestimento mais fosco, com aparência mais opaca, mais próximo do natural. Os estampados, ele tem uma camada de esmalte em sua superfície, porém ele tem desenhos, muitas das vezes geométricos ou não. Partilhas também são materiais cerâmicos e muitas vezes são chamados de microazulejos. Existem diversos tipos de partilhas, variados entre cores, acabamentos e materiais. Modelos de partilhas. Eu trouxe 3 para vocês terem uma noção um pouco mais detalhada sobre os tipos de partilhas que a gente encontra no mercado hoje. Porcelanato. O porcelanato é uma placa cerâmica fabricada com alta tecnologia de prensagem em elevadas temperaturas. Porcelanato polido. O porcelanato polido ele possui uma superfície brilhante, bem próximo de um espelho. Também temos o porcelanato acetinado. Esse porcelanato acetinado, quando ele possui um brilho bem discreto. E apesar de sua aparência, ele possui uma resistência maior contra riscos do que o porcelanato polido. E também podemos encontrar o porcelanato esmaltado, onde ele tem alguns diferentes tipos de desenhos e cores nele. Porcelanato estruturado. Este revestimento proporciona uma superfície leve abrasiva. Ele tem uns altos, bem pequenos relevos nele e ele também passa uma aparência mais natural para o ambiente. Porcelanato natural. São porcelanatos que não possuem acabamentos especial em sua superfície. Não são polidos e nem esmaltados. Possuem superfícies com acabamentos mate, que quer dizer opaco. Pedras. Estão disponíveis em diversos tamanhos e cores. Podem ser utilizados em ambientes externos e internos. Mostrando para vocês mais uns 3 exemplos de pedras. Essas pedras normalmente são utilizadas em beiras de piscina, para cobrir jardim, às vezes a parede do jardim, algo do tipo assim. Ou fachadas também são muito utilizadas em fachadas. Dá uma aparência bem natural mesmo. Tipo de corte. Em cerâmicos e porcelanatos, encontramos os cortes retos e o corte arredondado. Geralmente, a gente encontra mais, pela escolha também, a questão do reto. O melhor acabamento, dá uma impressão de estar mais juntinho ali, a gente pode fazer um rejunte mais fino. Instalações de revestimento. É importante verificar se as paredes foram revestidas corretamente com chapisco e embolso ou gesso liso. As paredes não devem ter imperfeições e irregularidades para o melhor assentamento das peças. O próximo passo é a aplicação da argamassa colante na parede ou no piso. O tipo de argamassa varia de acordo com o tamanho da peça e o local da aplicação do revestimento. Porque às vezes você quer colocar um revestimento por cima de um revestimento antigo. Então você vai usar uma argamassa mais específica. Ou às vezes você colocar o revestimento em cima do contrapiso. Então tem a massa específica para ele também. Retirando o ar e limpeza.
Após colocar as peças, o profissional deve utilizar um martelo de borracha, onde ele deve bater na superfície do revestimento de borracha para não danificar a sua superfície, onde ele tem que certificar que saiu praticamente todo o ar que está entre a peça e a argamassa, assim fazendo esparramar melhor a argamassa para ficar melhor assentada. E certificar a limpeza também, porque muitas das vezes faz uma limpeza muito tardia, pode ser que danifique a peça, pode manchar a peça, então assim, sempre fica muito mais difícil limpar também depois. O rejunte. Após um dia da secagem, cura, pode ser feito o rejunte, um cimento branco ou depende da cor da escolha do revestimento. Podemos encontrar ele mais avermelhado, preto, cinza, depende realmente da cor escolhida do revestimento mesmo. Como calcular os materiais? Quantidade de peças. Tem muita gente que às vezes escolhe o desenho, principalmente de porcelanato ou azulejo esmaltado, ou aquele estampado, ele quer fazer os desenhos sem corte, principalmente. Aí é bom você calcular a quantidade de peça, mas sempre deixando sobrar uma margem de erro, onde pode vir uma peça danificada, pode danificar uma peça na hora de colocar ela, às vezes quebra, às vezes tem alguma danificação. Calcular a área da superfície multiplicando a largura mais o comprimento. Calcular a área da peça escolhida, considerando a espessura do rejunte, comprimento da peça mais a espessura do rejunte, vezes a largura da peça mais a espessura do rejunte. E divide pela área da superfície a ser revestida, pela área da peça escolhida, para determinar a quantidade de peça, lembrando que a gente sempre deixa uma margem de erro. Argamassa. Para calcular a quantidade de argamassa colante, você precisa multiplicar a área da superfície a ser revestida pelo rendimento da sua argamassa escolhida. Então é isso, pessoal. Boa noite. Espero que tenham esclarecido algumas dúvidas de vocês. Muito obrigado.